Capítulo 13 A graça reinará. A terceira conclusão tirada da parte final do texto é que o governo de Cristo será vitorioso. Vejamos as razões para isso. Porque o reino de Cristo tem que dominar. 1. Cristo conquistou tudo em sua pessoa primeiro, e Ele é, sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. E por conseguinte, sobre o pecado, a morte, o inferno, Satanás e o mundo. E como Ele os venceu em si mesmo, também Ele os vence em nossos corações e consciências. Geralmente dizemos que a consciência torna um homem augusto ou desprezível, porque é implantada em nós para julgar por Deus, seja a nosso favor ou contra nós. Ora, se a consciência natural é tão forte, o que será ela quando, além da sua própria luz, tiver a luz da verdade divina introduzida? Indubitavelmente prevalecerá, seja para fazer com que ergamos nossas cabeças com audácia ou nos humilhemos debaixo de nós mesmos. Se ela se sujeita pela graça à verdade de Cristo, então encara ousadamente a morte, o inferno, o juízo e todos os inimigos espirituais, porque então Cristo estabelece seu reino na consciência e a torna uma espécie de paraíso. O mais agudo conflito que a alma tem é entre a consciência e a justiça de Deus. Ora, se a consciência, espargida com o sangue de Cristo, prevalece sobre os ataques vindos da justiça divina, agora satisfeita por Cristo, ela prevalecerá sobre quaisquer outras oposições. 2. Temos de encarar inimigos amaldiçoados e condenados para a eternidade. Por conseguinte, se eles começam a cair diante do Espírito em nós, eles cairão. Se eles se levantarem outra vez, é para terem queda maior. 3. O Espírito de verdade, cuja guarda Cristo delegou à sua Igreja, e a verdade do Espírito, que é o cetro de Cristo, duram para sempre. Portanto, a alma gerada pela semente imortal do Espírito, 1 Pedro 1:23, e essa verdade deve não só viver para sempre, mas também prevalecer sobre todos que a ela se oponham, pois tanto a palavra quanto o Espírito são poderosos em efeito. Hebreus 4:12. E se o espírito mau nunca está ocioso naqueles a quem Deus resgatou para si, não podemos pensar que o Espírito Santo ficará ocioso naqueles cuja liderança e governo estão confiados a ele. Ora, assim como mora neles, também ele desalojará tudo que se insurja contra si, até que ele seja tudo em todos. O que é espiritual é eterno. A verdade é um raio de luz do Espírito de Cristo, tanto em si mesma quanto gravada na alma. Por isso ela, e a graça por ela operada, ainda que pouca, prevalecerá. Uma coisa pequena na mão de um gigante fará grandes coisas. Uma pequena fé fortalecida por Cristo operará maravilhas. 4. A qualquer que tiver será dado. Mateus 25:29. A vitória sobre a corrupção ou a tentação é um penhor da vitória final. Como disse Josué quando pôs seu pé sobre os 5 reis que conquistou, assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos. Josué 10:25. O céu já é nosso, apenas lutamos até que tomemos plena posse dele. 5. Como rei, Cristo introduz uma luz dominante na alma, curva o pescoço e molifica o tendão de ferro do homem interior. E onde ele começa a reger, ele rege para sempre, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:33. 6. O propósito da vinda de Cristo foi destruir as obras do diabo, tanto por nós quanto em nós. E o propósito da ressurreição foi tanto selar para nós a certeza de sua vitória, como também 1. Vivificar nossas almas da morte no pecado. 2. Livrar nossas almas de tais armadilhas e tristezas da morte espiritual que acompanham a culpa do pecado. 3. Fazer com que essas fiquem mais consoláveis, tal como o sol que irrompe mais gloriosamente de uma espessa nuvem.
4. Fazer-nos ficar mais fortes dos deslizes e falhas particulares. 5. Reviver-nos de todas as condições incômodas e escuras desta vida. E 6. Por fim, levantar nossos corpos da poeira. Pois o mesmo poder que o Espírito exibiu ao ressuscitar a Cristo, nossa cabeça, das ânsias da morte e do mais baixo grau de seu aviltamento, esse poder obtido de Deus pela morte de Cristo, agora propiciado por aquele sacrifício, o Espírito mostrará na Igreja, que é seu corpo, e em todo membro particular. E esse poder é trazido pela fé, pela qual, após a união com Cristo, em ambos os estados de humilhação e exaltação dele, vemos nós mesmos não apenas mortos com Cristo, mas elevados e assentados junto com ele nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Ora, nós, entendendo que estamos mortos e levantados, e portanto vitoriosos sobre todos os nossos inimigos em nossa cabeça, e entendendo que seu escopo em tudo isso é nos conformar a si mesmo, somos por tal fé transformados em sua imagem, 2 Coríntios 3:18, e assim somos conquistadores sobre todos os nossos inimigos espirituais, assim como ele é, porque aquele poder que derivamos dele é o depósito de todo vigor espiritual para todo o seu povo. Cristo, finalmente, cumprirá seu propósito em nós, e a fé repousa segura disso, e tal segurança é muito operosa, incitando-nos a aliarmos-nos com Cristo em seus intentos. E assim, quanto à Igreja em geral, por Cristo ela terá a sua vitória. Cristo é aquela pequena pedra cortada sem mão, que quebrou em pedaços a enorme imagem. Daniel 2:34. Isto é, todo governo contrário até que veio a ser um grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2:35. De modo que a pedra que foi cortada do monte torna-se um monte mesmo por fim. Quem és tu então, ó monte, que julgas resistir a este monte? Tudo ficará achatado e nivelado diante dele. Ele derribará todos os pensamentos montanhosos, elevados e exaltados, e humilhará o orgulho de toda a carne. Quando a palha peleja contra o vento, ou o restolho contra o fogo, quando as patas de trás escoiceiam contra os ferretes, quando o caco do vaso de barro luta contra o oleiro, quando o homem luta contra Deus, é fácil saber qual lado terá a vitória. Os ventos podem sacudir o navio em que Cristo está, mas não o virará. As ondas podem bater contra a rocha, mas elas somente quebrarão a si mesmas contra ela. Porque o inimigo parece vitorioso. Objeção: se é assim, por que se dá desse modo com a Igreja de Deus e com muitos cristãos graciosos? Pois a vitória parece estar com o inimigo. Para compreender isso, devemos lembrar, primeiramente, que os filhos de Deus, habitualmente em suas tribulações, vencem pelo sofrimento. Aqui os cordeiros vencem leões e pombas águias pelo sofrimento, para que nisso eles possam ser passíveis de serem conformados a Cristo, que conquistou mais quando sofreu mais. Junto com o reino de paciência de Cristo, houve um reino de poder. Em segundo lugar, tal vitória dá-se gradualmente e, por isso, são de espírito demasiadamente apressado aqueles que querem triunfar tão logo deem o primeiro golpe e estar no fim da corrida logo na primeira partida. Os israelitas estavam certos da vitória em seu percurso a Canaã, todavia, eles tinham de combater. Deus não nos quer que esqueçamos depressa que cruéis inimigos Cristo venceu por nós. Não os mate para que o meu povo não se esqueça, diz o salmista, Salmo 59:11. De modo que, pela experiência daquele dissabor que temos por causa deles, possamos ser mantidos em temor de virmos para debaixo do poder deles. Em terceiro lugar, Deus a miúde opera pelos opostos. Quando ele pretender dar vitória, permitirá que sejamos inicialmente derrotados. Quando pretender consolar, primeiramente apavorará. Quando pretender justificar, primeiro condenar-nos-á. Quando pretender nos tornar gloriosos,
humilhar-nos-á no início. Um cristão conquista mesmo quando é conquistado. Quando é conquistado por alguns pecados, ele obtém vitória sobre outros mais perigosos, tais como orgulho e segurança espirituais. Em quarto lugar, a obra de Cristo, tanto na igreja quanto nos corações dos cristãos, frequentemente vai para trás para que possa ir para a frente melhor. Como a semente estraga no chão no período do inverno, mas depois surge melhor, e quanto mais rigoroso o inverno, mais florescente a primavera, também aprendemos a ficar de pé pelas quedas e a nos revigorar pela fraqueza descoberta. A fraqueza é a guardiã da virtude. Enraizamo-nos mais profundamente pelo chacoalhar, e como as tochas se inflamam mais brilhantemente ao se moverem, assim agrada a Cristo de sua liberdade, dessa maneira, manter seu governo em nós. Que labutemos nisso para exercitar nossa fé, para que possa ela corresponder ao jeito de Cristo tratar conosco. Quando malograrmos, creiamos que venceremos. Quando tivermos caído, creiamos que nos ergueremos outra vez. Jacó, após receber uma pancada que o deixou coxo, todavia não cessou da pugna, Gênesis 32, 25, até que obtivesse a bênção. Assim, que nunca desistamos, porém em nossos pensamentos teçamos o princípio, progresso e fim juntamente, e então ver-nos-emos no céu, fora do alcance de todos os inimigos. Que nos asseguremos de que a graça de Deus, mesmo em seu estado imperfeito, é mais forte do que o livre-arbítrio do homem no estado de perfeição original. Ela está ora fundada em Cristo, o qual, assim como é autor, também é consumador de nossa fé. Hebreus 12, 2. Nós estamos sobre um mais gracioso concerto. O que alguns dizem da fé arraigada, que ela continua enquanto a fraca pode resultar em nada, parece ser contraditado por essa escritura. Pois, assim como a fé mais forte pode ser abalada, também a mais fraca, onde há a verdade, é de tão longe tão enraizada que prevalecerá. A fraqueza com vigilância se sustém, enquanto a força com demasiada confiança fracassa. A fraqueza com o reconhecimento de si é o mais adequado lugar e sujeito para Deus nela aperfeiçoar sua força, pois a consciência das nossas fraquezas nos leva de nós mesmos para Ele, em quem jaz nossa força. Disso se segue que a fraqueza pode ser coerente com a certeza da salvação. Os discípulos, não obstante todas as suas fraquezas, são ordenados a se regozijarem por seus nomes estarem escritos no céu. Lucas 10, 20. Os fracassos com conflito na santificação não devem enfraquecer a paz de nossa justificação e certeza de salvação. Não importa tanto que maldade existe em nós, quanto o que é bom. Não quais corrupções, mas como as reputamos. Não o que nossos fracassos particulares são, tanto quanto o fio e o teor de nossas vidas são. Pois a aversão de Cristo àquilo que está errado em nós não se torna em ódio por nossas pessoas, mas na vitoriosa submissão de todas as nossas debilidades. Alguns, após o conflito, maravilham-se da bondade de Deus, que uma tão pequena e tremente fé os tenha sustentado em tão grandes combates, quando Satanás os havia quase capturado. E realmente há de se maravilhar que quão pequena graça prevaleça com Deus para a aceitação e sobre nossos inimigos para a vitória, se o coração for reto. Tal é a bondade de nosso doce Salvador, que se deleita até mostrar sua força em nossa fraqueza. Consolo para os cristãos fracos. O primeiro emprego disso é para a grande consolação dos cristãos pobres e fracos, que saibam que uma centelha do céu, ainda que acesa embaixo de lenho verde que estrala e fumega, todavia no final será de todo consumido. O amor, uma vez aceso, é forte como a morte. As muitas águas não podem apagá-lo e, por conseguinte, ele é denominado uma chama veemente ou chama de Deus. Cantares de Salomão 8:6, acendida no coração pelo Espírito Santo. Aquele pouco que está em nós é alimentado com uma fonte eterna. Como o fogo que desceu do céu no tempo de Elias
1 Reis 18:38, lambeu toda a água para mostrar que veio de Deus, assim tal fogo consumirá toda a nossa corrupção. Nenhuma aflição exterior ou corrupção interior apagá-lo-á. Pela manhã, a miúde, vemos nuvens juntarem-se em redor do sol, como se o ocultassem, mas o sol as vence pouco a pouco, até atingir sua plena força. Inicialmente, receios e dúvidas impedem a irrupção desse fogo, até que finalmente fique acima de todos eles e Cristo prevaleça. E então ele sustenta suas graças em nós. A graça nos conquista primeiro e nós, por ela, conquistamos tudo mais, seja corrupções dentro de nós, seja tentações fora de nós. A Igreja de Cristo, gerada pela palavra da verdade, tem a doutrina dos apóstolos por sua coroa e calça a lua, isto é, o mundo e todas as coisas mundanas, debaixo dos seus pés. Apocalipse 12:1. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5:4. A fé, por meio da qual Cristo particularmente governa, eleva tanto a alma que despreza todas as outras coisas por serem muito baixas, havendo representado para si, pelo Espírito de Cristo, riquezas, glória, beleza e prazeres de uma natureza mais alta. Evidências da regra de Cristo em nós. Ora, para que não fiquemos aquém do consolo pretendido, há duas coisas em especial para serem notadas por nós. Primeiramente, se há um juízo ou governo tal estabelecido em nós, a quem tal promessa de vitória é feita. E, em segundo lugar, como devemos nos conduzir de modo a que o julgamento de Cristo em nós possa realmente ser vitorioso. As provas pelas quais vimos a conhecer que o juízo de Cristo em nós é tal que será vitorioso são: 1. Sendo pela experiência capazes de justificar todos os caminhos de Cristo, digam à carne e o sangue o que puderem dizer em contrário, e de bom grado aderir àquele curso que Deus adotou em Cristo para nos trazer ao céu, aprovando ainda uma medida adicional de graça em relação àquela que atingimos e por ela fazendo projetos e planos. Nenhum outro homem pode justificar seus caminhos quando sua consciência é despertada. 2. Tendo conosco as razões de religião as mais fortes das razões, predominando mais do que as trazidas da atitude mundana. 3. Sendo tão verdadeiros aos nossos objetivos e firmes à nossa regra, para que nenhuma expectativa ou medo possa nos distrair de outro modo, mas ainda nos inquirindo sobre o que concorda ou discorda da nossa regra. 4. Sendo capazes a nada fazer contra a verdade, senão pela verdade, 2 Coríntios 13:8. A verdade nos sendo mais cara a nós que as nossas vidas. A verdade não tem tal soberania no coração de qualquer homem carnal. 5. Caso tenhamos liberdade para escolher debaixo de que governo viver, de um deleite no homem interior ao governo de Cristo, escolhendo a Ele para nos governar antes de qualquer outro. Isso indica que somos da mesma mente de Cristo, um povo livre e voluntário, e não compelido ao serviço de Cristo por nenhuma outra forma que não pela doce compulsão do amor. Quando estamos de longe muito satisfeitos com o governo do Espírito de Cristo, que ficamos dispostos a renunciar a si próprios para Ele em todas as coisas. Então seu reino é vindo a nós, e nossas vontades são trazidas à vontade dele. É o pendor de nossas vontades que nos torna bons ou maus. 6. Tendo uma vida bem ordenada e uniforme, não consistindo de trancos e barrancos, demonstra um coração bem ordenado, como em um relógio, quando o gongo dá as badaladas satisfatoriamente e o ponteiro do mostrador aponta da maneira devida, é um sinal de que as engrenagens estão corretamente instaladas. 7. Quando a vontade de Cristo entra em competição com qualquer perda ou ganho terreno, e mesmo assim, nesse caso em particular, tendo o coração desejoso de se rebaixar a Cristo, é um sinal autêntico, pois a prova mais verdadeira do poder da graça é em casos especiais que nos tocam mais de perto,
pois ali nossa corrupção faz o maior progresso. Quando Cristo foi ao âmago com um mancebo no Evangelho, ele perdeu um discípulo. Mateus 19:22. 8. Sendo aptos a praticar obrigações que agradem a Cristo, conquanto opostas à carne e ao curso do mundo, e aptos a vencer a nós mesmos naquele mal ao qual nossa natureza está propensa e permanece tão inclinada, e que concorda com a paixão dominante dos tempos, sobre a qual outros estão cativos, tal como o desejo de vingança, ódio aos inimigos, objetivos particulares, etc. Isso mostra que a graça em nós está acima da natureza, o céu acima da terra, e a vontade tem a vitória. Para tornar isso mais claro e nos ajudar em nossa provação, devemos saber que há 3 graus de vitória. Primeiro, quando resistimos ainda que estejamos derrotados. Segundo, quando a graça logra seu melhor, embora com conflito. E terceiro, quando toda corrupção é perfeitamente submetida. Quando temos vigor apenas para resistir, podemos saber que o governo de Cristo em nós será vitorioso, porque o que é dito do diabo é verdadeiro sobre todos os nossos inimigos espirituais. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Porque maior é o que está em vós, que toma parte de sua graça, do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E se podemos esperar por vitória da simples resistência, o que não podemos esperar quando o Espírito venceu a disputa?